tudo jóia? Seja bem-vindo à nossa terceira revisão. É isso aí, já estamos na nossa terceira prova do bimestre, imagine, hein? Nós estamos falando sobre alguns conteúdos e na prova de português, que é essa revisão de hoje, nós vamos estar fazendo menção de conteúdos do livro 2 e de conteúdos do livro 3. Tá? Então, português vai pegar um pouco de cada livro, 2 e 3. Do livro 2, nós vamos estar trabalhando a tipologia textual HQ, História em Quadrinho. Nessa tipologia textual, vocês aprenderam que ela é um texto, que as histórias em quadrinhos são textos na horizontal, tá, galera? Então, o texto tem que ficar assim, ó, deitadinho, não é um embaixo do outro. Pode colocar? Pode. Mas a lógica dela é sempre horizontal, tá bom? Vocês aprenderam que também ela tem vários tipos de balões. Lembra que vocês fizeram até uma pesquisa sobre os tipos de balões? Cada balão tem uma representatividade, tem um significado e tem o objetivo de ser colocado no texto. Vocês aprenderam que em uma história em quadrinho, o narrador, se ele precisar falar alguma coisa, a escrita do narrador, da introdução ali, fica na parte de cima do texto, reta, sem balão, tá bom? É um texto rico em interjeições, é um texto rico em onomatopeias, é um texto que você pode se expressar de muitas formas e que o ambiente, ele é descrito mais nas imagens, tá bom? Então as imagens descrevem o ambiente, e não como nós costumamos descrever em um texto narrativo. Ele é um texto narrativo, porém faz uso da linguagem verbal e não verbal. E a linguagem não verbal é determinante para descrever, por exemplo, o ambiente e muitas coisas como expressões faciais dos personagens. Tudo isso é importante dentro de uma história em quadrinho. Certinho? Dúvida de história em quadrinho? Beleza. Também no livro 2 nós trabalhamos sobre interjeições. Vocês viram que as interjeições são palavras ou conjuntos de palavras que servem para exprimir principalmente sentimentos. Nós aprendemos, galera, que elas são diferentes das onomatopeias, porque as onomatopeias representam barulhos, como esse aí do cachorro que você viu latindo aqui no fundo, né, do vídeo. Onomatopeia representa o barulho, mas as interjeições exprimem as emoções do personagem, da história ou da situação que você quiser mencionar. Emoções, sentimentos, sensações também, né? Tudo isso é expresso por meio de uma interjeição, tá bom? Nós aprendemos que aqui desse livro 2 só são esses temas, tá bom? No livro 3, ai, quanta onomatopeia de cachorro latindo. Vamos lá. No livro 3, nós aprendemos duas tipologias textuais, que foi repente e... Opa! Olha quem apareceu por aqui, galera, um gato! Nós aprendemos sobre os repentes e sobre os... o cordel, galera, cordel. O que é um cordel? O cordel é uma poesia. Olha, eu desafio você a fazer uma poesia aí com o gatinho. Rime aí sobre os gatinhos. Você pode rimar com o miau do gatinho, que seria uma onomatopeia. Ou você pode rimar um opa com uma interjeição do gatinho. Enfim, cria uma rima aí. Então o cordel é uma poesia que conta histórias e tem muitas rimas. Ele é um texto rimado e a maioria das rimas de um cordel são rimas perfeitas, elas combinam entre si. Beleza? Ele usa linguagens simples, linguagens informais, onde nós podemos falar sem precisar deixar as palavras enfeitadas, né? Ou dentro da escrita formal, tá certo? E o repente já é uma música improvisada, quando dois cantadores estão disputando ali, e aí eles começam a criar rimas e um começa a falar do outro, às vezes ofende, às vezes não. Um fala e o outro rebate, tá? Então, por que nós temos no nosso livro um cordel, um repente escrito, que foi aquele repente lá feito por Dedé e Dandão?
Porque alguém escreveu esse repente depois que eles fizeram esse repente na roda de cantoria, tá bom? Então a gente escreve os repentes para que ele não se perca, para que a sua história não se perca. Por isso é que eles são escritos. Mas eles são diferentes de cordéis, porque cordel a gente não canta e repente a gente canta, tá bom? Aproveita aí, ó, e inventa um repente com um gatinho. Ah, tirei o pau no gato. Aí você pode rimar com alguma coisa lá e depois você volta de novo. Porque o gato e rima com mais alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Dentro do livro 3, além de cordel e de repente, nós trabalhamos um outro conteúdo que foi as palavras parônimas. O que são palavras parônimas? São aquelas que têm significado diferente, mas a escrita e a pronúncia delas são iguais. Lembra que nós discutimos isso aqui? Exemplo, a palavra cumprimento e comprimento. Comprimento e cumprimento. Lembra da palavra cavaleiro e cavalheiro? São palavras que nós discutimos aqui, que tem a escrita parecidíssima, às vezes a diferença está em uma letra apenas, o som parecidíssimo, mas o significado totalmente oposto, né? Câmara e câmera, muita coisa diferente, tá? Eu estou olhando para minha câmera, bom? Dúvida? Não? Deu para entender direitinho? E para finalizar o nosso assunto, não é finalizar não, galera. Ainda trabalhamos sobre rimas perfeitas e rimas imperfeitas. Rimas perfeitas são aquelas que têm o som igual e a escrita igual no final da rima. E as rimas imperfeitas, elas são diferentes. É parecido o som, é parecida a escrita, mas elas são diferentes, tá bom? É parecido e não igual. E depois de trabalharmos rimas perfeitas e imperfeitas, nós trabalhamos, por fim, a ortografia de algumas palavras escritas com S, cuja pronúncia é com S, tem som de S, e algumas palavras que não são escritas com a letra S, mas que tem o som de S. Exemplo, a palavra raiz, onde o Z da palavra raiz no final tem som de S. Onde a palavra expressar, esse é escrito com X, mas tem som de S. Então a gente precisa ficar atento. A escrita com S é uma das escritas que mais cometemos erros, tá? Não na pronúncia, mas principalmente na escrita. S, SS, C cedilha, X, são palavras que geram uma confusão na nossa mente na hora de escrever. Isso não é só com você, todos nós cometemos esse tipo de erro, certo? Então, galera, nosso conteúdo é esse. Capricha revisando, pesquise em outras fontes, se informe bastante, fique craque e boa avaliação. A gente se vê.